Olá! Vamos mergulhar hoje num conceito que é muito poderoso. A ideia das moedas invisíveis que a gente carrega pela vida. Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo, de que não importa o esforço, as mesmas dificuldades continuam aparecendo? Pois é uma frustração que muita gente conhece. A gente vai investigar isso um pouco mais a fundo. A resposta talvez não esteja nas nossas ações de agora, mas sim uma espécie de carteira emocional que a gente carrega e que molda como a gente interage com o mundo. E o que são essas moedas? Bom, elas não são físicas, claro. Elas são as palavras, os sentimentos, até mesmo os silêncios que a gente viveu na infância. E tudo isso vira a base de como a gente negocia afeto e valor ao longo da vida. Ok, mas como essas moedas são criadas? Para entender isso, a gente precisa voltar para a nossa casa da moeda particular, a infância. Pensa bem, cada interação, um elogio condicionado, um afeto que parecia distante, tudo isso foi cunhando uma moeda. E tudo isso foi guardado, se tornando a nossa referência do que é ter valor. Essa frase aqui ilustra o processo de um jeito brilhante e um pouco assustador. Ela parece um incentivo, né? Mas na verdade ela cunha uma moeda bem perigosa que ensina que o amor não é de graça, ele precisa ser conquistado. E aí a gente internaliza isso. A gente aprende que para pertencer é preciso ter um bom desempenho, ser bom e principalmente ser útil. O nosso valor não vem de quem a gente é, mas sim do que a gente faz. Agora, vamos dar uma olhada em algumas dessas moedas mais de perto. Porque, sabe, identificar quais a gente carrega é o primeiro passo para entender os padrões que elas criam na nossa vida. Primeiro, temos a moeda da validação. Ela é cunhada naquelas pessoas que aprenderam desde cedo que o seu valor depende da aprovação dos outros. Quem carrega essa moeda se torna um adulto que morre de medo de falhar, que busca o tempo todo essa validação externa para, no fundo, evitar a sensação de rejeição. Em seguida, vem a moeda da ausência. Essa aqui não é cunhada pelo que foi dito, mas sim pelo que faltou. Afeto, atenção, presença emocional. Crescer com essa moeda leva um adulto que se sente vazio, sabe? Mesmo com conquistas. E que muitas vezes acaba se doando demais tentando compensar uma escassez que sente por dentro. Agora, uma moeda que até parece valiosa por fora. A autossuficiência forçada. Essa é da criança que aprendeu muito cedo a se virar sozinha. Só que essa força toda acaba virando uma prisão. Leva um adulto exausto, solitário, que enxerga a vulnerabilidade como uma fraqueza terrível. Certo. Então, como é que essas moedas fazem a gente repetir os mesmos ciclos dolorosos na vida adulta? Como isso acontece na prática? Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A nossa carteira emocional emite uma frequência, e essa frequência acaba atraindo experiências que combinam com ela. Aqui o processo fica bem claro. A gente recebe uma moeda, ela se torna uma verdade interna e, sem perceber, a gente recria as mesmas dinâmicas de novo e de novo. Não é destino, entende? É um padrão. E essa é a verdade mais desconfortável. Não se trata do que a gente deseja conscientemente, mas sim do que o nosso sistema interno acredita que a gente merece. Mas, e aqui vem a parte mais importante de todas. Nós não estamos condenados a usar essas moedas para sempre. A gente pode, sim, escolher forjar moedas novas. O primeiro passo de todos é reconhecer o que foi recebido sem se julgar por isso. O passado nos deu o material, mas é o presente que nos dá a escolha do que fazer com ele. Esse slide mostra bem a troca que a gente pode fazer. Trocar a validação que vem de fora pela autoestima que vem de dentro. A ausência pela presença e a força forçada pela vulnerabilidade real. E como a gente faz isso? Olha, começa com pequenas ações, celebrar as próprias vitórias, aprender a pedir ajuda, dizer não quando for preciso. É um processo de se escolher, repetidamente. O resultado disso tudo é transformador. Conforme a gente troca as moedas, a nossa vibração interna muda e as experiências externas naturalmente acompanham essa mudança. E essa jornada termina com uma pergunta, uma reflexão. Depois de reconhecer o que existe nessa carteira, que novas moedas se escolherá carregar a partir de hoje? A escolha é nossa.